Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos que a gente pode estar esperando para essa semana, né? Lembrando, né? Sempre do macro para o micro, olhando da floresta para o nosso jardim. Seria, né? Olhar um tempo gráfico semanal, diário, 60 minutos até chegar no nosso tempo gráfico de execução. Um tempo gráfico de 5 minutos, 2 minutos, que é um ajuste de asa, e até mesmo os tempos gráficos intermediários. Tempo gráfico de 10 minutos e 15 minutos. Beleza? Vamos dar aqui então uma olhadinha na tela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, caiu aqui de paraquedas. Se caiu de paraquedas, primeiro dá uma maratonada aqui no canal. A gente tem excelentes conteúdos, excelentes fechamentos de mercado em forma de diário de trade. Se você gostar do nosso conteúdo, aí considere a possibilidade de se inscrever realmente aí no nosso canal, dá um like, compartilha aí com um amigo operador, né? Já ajuda a fortalecer e cada vez mais nosso conteúdo educacional atingir o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Também tem um grupo totalmente gratuito no WhatsApp, que ao longo do pregão eu vou soltando dicas operacionais, insights. Poxa, conteúdo muito bom que eu vejo muita gente cobrando, né, por um conteúdo que não chega nem perto do conteúdo que eu disponibilizo de forma gratuita. Então, vale a pena você conferir. Corre no nosso grupo do WhatsApp que está totalmente gratuito, beleza? Então, vamos lá. Índice dólar na tela aqui, já deixei pré-pronto para vocês darem uma olhada. Vamos começar pelo índice futuro aqui. Temos o nosso índice futuro aqui numa batalha. Que batalha é essa, né? Temos uma média móvel de 200 semanal passando aqui nessa região. Opa, aqui agora sim. Uma média móvel de 200 no gráfico semanal passando nessa região aqui, que encontrou o preço. E também temos uma retração de 61,8 deste movimento de alta, esta máxima e esta mínima. Por que esse movimento, Felipe? Se a gente for pegar o gráfico e a gente for dar um dezoom aqui nele aqui, a gente pode até observar que ele vem fazendo, né? Topo, topo menor, topo no mesmo nível, topo menor. Então, ou seja, a gente está vendo aí uma possível, né? Uma possível não, né? A gente já tem muita gente aí, mas aí entra viés político e não é o caso aqui, né? Muita gente apostando contra o Brasil, né? Pelo simples fato do governo, né? O mercado ele não tem um lado político, galera. O mercado ele quer saber, né? Realmente se o mercado está mais otimista ou mais pessimista. E nesse caso a gente está vendo que o mercado ele está entrando num processo de lateralização. Então ele vem num processo de lateralização aqui há um bom tempo aonde a gente vê que realmente se ele for acelerar a saída de menor resistência, realmente cabe sendo na ponta da venda, montando até mesmo um pivôzinho de baixa no semanal. Porém, a gente tem esses critérios aqui dentro da análise técnica, que é uma média móvel de 200, apontando um possível suporte e uma retração de FIBO também aqui, dando um possível suporte nesse preço aqui, graficamente falando, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma batalha no gráfico semanal, com a sua média móvel de 200, retração de 61,8 deste pequeno movimento aqui. O mercado, a princípio, fechou abaixo dessa média móvel de 200, mas a gente vem aqui para um tempo gráfico até né, diário, para a gente realmente observar um pouco melhor. Lembrando que eu já deixei marcado aqui a minha máxima e mínima da semana anterior, que eu gosto sempre de deixar plotado no meu gráfico aqui para facilitar a visualização. Então, quando a gente vem para um tempo gráfico aqui diário, o que a gente pode observar nesse pequeno contexto aqui? Tivemos aqui um primeiro pivô de baixa, que ele foi frustrado, ele foi acionado e o seu stop também foi acionado. Mas, a princípio, ele só violou a sua média móvel de 20 períodos aqui nessa região, né? E voltou para acionar novamente aqui esse pivô de baixa, né? Então, o que que eu entendo isso aqui? Isso aqui foi um stop que ele foi violinado e agora talvez a gente veja uma aceleração do preço realmente nessa região aqui. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter, né, pontos importantes. A gente tinha uma região aqui que ela vai ficar mais visível pelo gráfico de 60 minutos, onde a gente vai ter aqui até um ombro, cabeça-ombro sendo acionado pelo 60. E a gente tem uma região aqui de bacia das almas aqui, né? Então, digamos aqui, temos uma média móvel de 200 do gráfico semanal passando, retração de 61,8 dentro do contexto semanal também passando aqui, e o preço tentando
dar continuidade a todo este movimento de baixa aqui, que sim, podem gerar alvos, que eu vou trabalhar primeiro com os alvos dos 60, tá bom? Mas para vocês entenderem o contexto, a região sim, ela pode ser considerada uma região de suporte aqui dentro do nosso índice, então muito cuidado, né? Não é porque o mercado perdeu a região que ele vai descacetar aqui agora, pode ser que vá sim, a gente tem que dar uma olhada nesses passados recentes aqui, onde o mercado sim deu uma segurada nessa região, até violou, e agora ele pode estar fazendo justamente a mesma coisa. Então vamos trabalhar muito mais com confirmações aqui nesse caso do índice, ao longo da semana, tá bom? Dentro dos 60 minutos, o que que a gente pode observar aqui? A gente tem um ombro cabeça a ombro, que ele não vai ficar tão visível aqui pelo gráfico de 60, mas sim pelo gráfico de 5 minutos ali, só para ficar o desenho para vocês. A gente vai ter um ombro, cabeça, ombro sendo ativado aqui na sexta-feira, entregou alvos aqui dessa última pernadinha de alta que ele fez, entregou o alvo de 100%, e agora ele pode estar trabalhando numa possível troca de polaridade com toda essa região que eu falei para vocês. Quando a gente aproxima aqui, a gente vê que ele perdeu sim a região de suporte, a média móvel de 9 vem cruzando essas regiões aqui, para o preço fazer, né, o seu bom e velho zigue-zague. Então, rompeu, pullback numa troca de polaridade para aí sim buscar novos alvos. Né? Aqui, eu até deixei marcada essa zona de troca de polaridade aqui, quando realmente o mercado foi lá, testou a sua região de médias e fez o seu zigue-zague. Perdeu essa região, deixou um pullback bem pequeno aqui, né? E aí depois sim veio buscar o seu alvo 100% para quem sabe agora fazer uma troca de polaridade para dar continuidade no movimento de baixa, tá bom? Então eu vou trabalhar com esses alvos aqui, enquanto ele respeitar principalmente essa região de troca de polaridade aqui que a gente vê, a segunda linha amarela e principalmente essa média móvel gatilho no 60, que é a média móvel de 9. Mas claro, né? O ponto de corte sempre é a média móvel de 20 aí. Dentro do gráfico de 5 minutos, a gente vê que o mercado ele veio aqui na sexta-feira, realmente fez uma troca de polaridade aqui bonita na região, depois deu continuidade no seu movimento, né? Novamente trocou polaridade aqui, continuou andando, então a gente pode esperar sim esse movimento para sexta-feira. Porém, o que que a gente pode ter aqui, né? Graficamente falando? Claro que amanhã o mercado pode abrir e descacetar totalmente aí a minha análise. Diferentemente do que o mercado apresentou aqui na sexta-feira, um possível ponto de reversão, né? Reversão é um típico caso que eu sempre falo, 4 médias móveis no gráfico. Eu vou sempre trabalhar a favor de 3, né? Justamente para não ocorrer, né, falsos rompimentos, como houve aqui, praticamente nessa região, e aqui nesse caso devia ser esperado o pullback, e aqui como tínhamos uma média móvel de 50 passando aqui, então seria mais sensato esperar realmente o movimento, o preço fazendo um movimento acima das 50. Então, ou seja, 3 médias móveis, aqui no caso a 9, a 20 e a 50, eu vou trabalhar a favor das 3. O que não aconteceu aqui, mas está acontecendo agora. O que que pode estar acontecendo aqui? O mercado vem, confirma um movimento acima dessa média móvel de 20, deixa um pivô de confirmação aqui agora, trabalhando acima das suas 3 médias móveis aqui, novamente, 20, 50 e 9. Então, a gente pode ter uma saída de menor resistência buscando até mesmo uma correção do movimento da sexta-feira. Então, o preço pode dar uma acelerada buscando até mesmo a sua média móvel de 200 aqui nessa região. Realmente não seria o cenário mais né, que eu gostaria, né, de estar operando, até porque a gente vai ver esses pontos aqui de troca de polaridade nessa região, né, e o preço brigando aqui nessa região de novo aqui. Então, não seria tão confortável trabalhar na ponta da compra. Então, a gente tem que, né, realmente esperar o mercado abrir, apresentar para a gente uma movimentação para realmente a gente tomar a nossa decisão. Mas esse vai ser o cenário que eu vou estar trabalhando, tá? Uma possibilidade aí, né, de uma possível correção até essa média móvel de 200, sempre muito perto da porta, principalmente por os pontos de troca de polaridade, retração de 61,8 do semanal, que o mercado pode muito bem estar vindo fazer um pullback nessa região para voltar a cair. Tá? Caso o mercado ele abra realmente já perdendo essa região de consolidação aqui dentro do gráfico, né, eu vou esperar realmente o pullback dessa região, né, para operar na ponta da venda, talvez buscando ou um pivôzinho de saída ou até mesmo um pivôzinho de pré-rompimento de mínima da sexta-feira, que também que foi a mínima da semana anterior. Beleza? Então, esse é o cenário para o índice. Dando de novo uma olhadinha no semanal aqui para vocês.
Estou trabalhando com esta máxima e esta mínima aqui para retrações de fibra do movimento do semanal. Dólar futuro. Dólar, a gente está entrando num período também de troca de contrato, tá? Rolagem de dólar. Então, o mercado aí entre segunda e terça-feira pode ficar um pouco mais errático. Então, cuidado. Da mesma forma que a gente tem um mercado, né, em região de suporte, né, no índice, por questões óbvias de média móvel de 200, retração de 61,8 de FIBO, no dólar também a gente pode encontrar a mesma situação. Só que a média móvel de 200 ela está um pouco mais afastada aqui dessa região. Tá? Mas temos uma retração de FIBO aqui de 61,8 também logo na cara do gol. O que que a gente pode observar aqui? Só pela questão da média móvel de 200, que toda vez que ela chega no preço, desde 2017, ela joga o preço para cima. E não foi diferente aí há uma, duas, 3 semanas atrás, quando a gente viu o preço chegando na média móvel de 200 aqui, né? E como se fosse aí tomando um choque, deixando um pavio. E aqui dentro desse pavio a gente pode até entender, né, que houve realmente defesa. E aqui entra, né, diversos pontos. Média móvel de 200 do semanal, tínhamos uma retração de 61,8 também aqui nessa região, o preço psicológico de R$ 5 do dólar, né, onde gerou defesa e interesse dos comprados, onde a gente pode estar vendo até mesmo um pullback sendo feito nessa região para a gente ver aí uma saída na ponta compradora do dólar. E pelo gráfico diário, a gente também observa que tivemos um pivô de baixa, né? Tinha tudo para ser acionado aqui um pivôzinho de baixa, aqui nessa região, né? Porque também tínhamos uma retração de FIBO de 61,8 deste movimento passando aqui, então ele sentiu forte aqui essa região, até vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Então tínhamos essa retração de FIBO aqui, onde ele sentiu a região de 61,8, passando para a gente também a ideia, né, de um pivôzinho de baixa, impulso, correção, impulso, que o mesmo foi acionado e não foi dada uma continuidade dele. Então, ou seja, uma falha de um pivôzinho de baixa em região de contexto, defesa do semanal, onde pode estar gerando até mesmo uma possível bandeira, né, nessa região aqui, se a gente for pegar essa região, né? E caso rompida essa bandeira, a gente vê exatamente aquele pivôzinho lá do semanal que eu comentei com vocês sendo acionado e um pivô com uma saída positiva na ponta da compra para o dólar. Fica mais evidente, né, pelo gráfico diário aqui, pelo gráfico de 60 minutos, a possibilidade, né, desta bandeira estar acontecendo. A gente vem observando realmente o mercado, né, com uma força compradora desde aquela região de defesa lá, corrigindo nas suas médias, né, por hora perdendo, mas a gente pode estar vendo até mesmo um pivô aqui de pré-rompimento de região de topo. Com certeza a gente vai ver pivôs ao longo do caminho aqui, mas temos que ficar muito atento com essa linha de tendência aqui, tá? Via de regra, eu tenho a minha, né? Acima da média móvel de 20, eu vou procurar por compras, abaixo eu procuro por vendas. E dentro do gráfico de 60 minutos, que ele dita muito bem a cadência do intraday, a gente já vê isso acontecendo aqui nessa região. Primeiro tivemos um pivôzinho aqui abaixo da 20, né, que é um pivô, né, que eu classifico ele como ruim, depois pivôs acima da média móvel de 20. Então, ou seja, o mercado está comprado no dólar aí, você querendo ou não, tá? E, dado esse contexto, é como eu vou estar trabalhando para essa semana. Eu ainda não vou, né, ficar medindo aqui, pegar pelo diário aqui. Eu vou continuar, na verdade, aqui no semanal com este fio, com essas retrações aqui. Segurou na retração de 61,8, você pode falar, mas não tem mais sentido continuar com esse FIBO aqui, né? E aí, pelo diário, caso eu veja principalmente o rompimento dessa região de topo aqui, eu volto novamente com o FIBO desta mínima para esta máxima, para mim observar realmente como que o preço vai se comportar nessa regiãozinha de topo aqui, de 61,8. Beleza? 60 minutos para vocês e gráfico de 5 minutos na tela, a gente vê que sexta-feira o mercado ele subiu se arrastando, né, na sua região, né, com suas médias aí, mas fato da vida foi que entregou um movimento de alta, como eu falei para a galera da sala, para não ficar procurando venda no dólar. Que o dólar, quando ele começa a armar até mesmo esse vácuo aqui entre as médias, né, fica muito difícil de querer achar topo, né, na região. Tá subindo, você tem que estar comprado, tá caindo, você tem que estar vendido. Beleza, então, galera? Mais um estudo entregue para vocês aí. Espero que vocês gostem. Lembre-se, compartilhem o conteúdo, né? Se inscrevam e estamos juntos. Valeu!